A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui para mais um culto de oração na presença do Senhor e vamos dar sequência ao nosso estudo, de todas as terças, onde a gente tem falado sobre superando as crises. E hoje nós temos como tema lutando contra a hipocrisia e o orgulho. E o nosso texto está baseado em Lucas 18, de 9 a 14. Nós vamos orar para darmos início, então, à nossa reunião de oração. Amém? Curva a sua cabeça, prepara aí a sua Bíblia, chama a sua família, para que juntos nós possamos estar na presença do Senhor neste momento. Pai querido, maravilhoso, estou aqui, Senhor, para junto de Ti, com os meus amados irmãos aí do outro lado, Pai? Oferecermos ao Senhor esse nosso culto de coração, de adoração ao Teu nome, para que o Senhor possa verdadeiramente falar, ministrar, ser conosco, trabalhar no nosso coração, na nossa individualidade, nos nossos pensamentos, sondar-nos, ó Deus, porque de fato, Pai, nós precisamos de Ti. Estamos vivendo tempos muito difíceis, mas o Senhor tem sido fiel, tem sido verdadeiro, tem sido um parceiro, um companheiro, tem sido maravilhoso. Nós queremos apresentar ao Senhor os enfermos das nossas igrejas, aqueles acometidos com o Covid, pedir que o Senhor repreenda, Senhor, a influência desse espírito, desse vírus maldito, que cerca, Senhor, os nossos bairros, cidades, estados e o nosso país. Ser com os nossos parlamentares, sim, Senhor, com o nosso presidente Jair Bolsonaro, toma nas tuas mãos, dá a direção, e que nós possamos, ó Deus, firmar a nossa vida em Ti e não perder a esperança que o Senhor com certeza está no comando da nossa nação. Eu louvo, bendigo o Teu nome por estes momentos que vamos passar aqui e com a palavra que será ministrada nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o 400 da harpa cristã. Abra aí a sua harpa, E vamos louvar ao Senhor. Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, aleluia, louvado seja Deus, muito obrigada, Senhor. Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Oh, glórias ao Teu nome, Jesus. Tu és lindo, Tu és maravilhoso. É no nome de Jesus que nós conseguimos a vitória que tanto desejamos. Aleluia. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, amém? No livro de Lucas, no capítulo 18, glória a Deus, e nós vamos ler do 9 ao 14, amém? Lucas 18, de 9 a 14, diz assim: Jesus também contou esta parábola aos que achavam que eram bons e que desprezavam outros. Observe que
é interessante nós, quando lermos, prestarmos atenção aos detalhes da palavra, né? Jesus começou a falar esta parábola para aqueles que se achavam bons e que desprezavam os outros. Jesus era muito bom observador. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento nem desonesto, nem imoral com outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Ele apontou para o outro, viu? Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que eu tenho. Mas veio o cobrador de impostos, ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será exaltado. É interessante nós prestarmos atenção neste texto base, né, para o nosso estudo nesta noite, porque nós precisamos lutar constantemente contra a nossa natureza velha, porque essa natureza velha nos impede em nossas orações, nos impede em nossa comunhão, nos impede em receber de Deus, da parte dele, a palavra revelada, porque diante de Deus a gente não pode se apresentar com um coração exaltado. Misericórdia. Então veja bem, o texto de hoje, ele trata de 2 pecados que atormentam o cristão, os quais nós precisamos vencer: a hipocrisia e o orgulho religioso. É interessante. Mateus 23, 27, se você puder abrir aí a sua Bíblia no livro de Mateus, deixar aberta no capítulo 23, diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Meu Pai. E em Lucas 18, no verso que nós já lemos, né? Diz que o fariseu se colocava em pé e orava para si mesmo desta forma: graças te dou porque não sou como os demais. Que oração tenebrosa você dizer para Deus: Senhor, eis aqui, eu estou aqui, olha, eu não sou como os demais. Quem é você para orar desse jeito? Misericórdia. O que é hipocrisia, amados? Vamos entender. O que é hipocrisia no sentido lato da palavra, né? Vem de hipocrisis ou hipokrinestai. No grego secular significa a arte de representar, de interpretar um personagem, de executar um papel teatral nos dramas e nas comédias. O hipócrita, portanto, era um artista capaz de transportar-se de maneira verossímil, convincente. E que coisa, meu Deus! Às vezes, se a gente trouxer para a nossa própria realidade, a gente vai entender que não é difícil ser um hipócrita. É só colocar uma máscara. É só a gente fingir ser aquilo que a gente não é. Na maioria das vezes, somos assim. A nossa essência, ela fica encruada aqui dentro. E aquilo que a gente não é de fato, a gente passa, a gente tenta parecer para as pessoas. Somos representantes. Muitas das vezes somos hipócritas mesmos.
No Novo Testamento, o hipócrita é aquele de religiosidade brilhantemente externa, mas sem correspondência interna. O que ensina o correto, mas não vivencia o que prega. O discurso é um, e as ações são outras. Isto sim é hipocrisia. Em Mateus 23:3, deixa o seu capítulo 23 aberto, né? Diz assim: por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem, porém não imitem suas ações, pois eles não fazem aquilo que ensinam. E está falando dos fariseus, né? Jesus está falando aqui para os mestres da lei, aqueles que eram fariseus e se diziam ser entendedores da lei e que faziam tudo, jejuavam, davam dízimo, oravam, mas as ações não combinavam com aquilo que eles faziam, ou que eles falavam, melhor dizendo. Fazei e guardai, pois tudo quanto vos disserem, não imiteis, porém, suas obras, porque dizem, mas não fazem. Que versículo tremendo. O hipócrita assume postura de crente, exibindo virtudes que não possui, vestindo pele de cordeiro, sendo lobo. É forte demais. O hipócrita, ele não tem lugar na adoração a Deus. Deus olha para ele e não vê um coração sincero. Vê um homem, né, cheio de si mesmo. Para nós chegarmos à presença de Deus, a gente precisa quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso eu, nos desvaziarmos de nós mesmos, porque na verdade nós não somos nada, nós não somos ninguém. O que nós somos verdadeiramente, queridos, pó e cinza. E Ele conhece a nossa natureza. Deus sabe quando nós formos à presença dEle, antes de falar, de proferir qualquer palavra, Ele já sabe das nossas palavras antes de pronunciar. Porque Ele conhece as nossas intenções. Ele conhece a nossa natureza. Quais são os males da hipocrisia? Primeiro, os hipócritas não entram diante de Deus e não permitem que outras pessoas entrem por causa do mau testemunho. Lê o verso 13, por exemplo, né? 23:13. Já disse para vocês deixarem a Bíblia aberta, né? Ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Eles impedem que outras pessoas cheguem ao reino de Deus por causa do que fazem, por causa do que são, pela hipocrisia com que demonstram diante das pessoas. Meu Deus. Eles não entram porque são hipócritas e impedem os honestos de entrarem, pois ninguém honesto quer ser irmão de um falso crente. Muitos estão escandalizados por maus testemunhos. Crentes, entre aspas, né, que escandalizam o evangelho. Eles têm um discurso pronto diante da tribuna, no altar, mas no seu dia a dia, eles não são nada daquilo que eles pregam. Eles escandalizam, então, outras pessoas de entrarem no reino de Deus. Qual é o outro mal da hipocrisia? É a caridade verbal. Só de palavras, né? Verbalizam caridade, mas praticam desamor. Oram pelas viúvas depois de terem destruído as suas casas. Olha o que diz o verso 14. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, pois vocês exploram as viúvas, roubam os seus bens e, para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Gente, são palavras de Jesus. Jesus observava os hipócritas, os fariseus. Eles exploravam as pobres viúvas e roubavam delas os bens e depois faziam longas orações para mostrar que estava tudo bem, ou pelo menos tentar. Mas Jesus estava dizendo assim, ó, ai de vocês, porque o castigo de vocês será muito pior.
Outro males, né? Outro male é que eles são filhos do inferno. Veja, são proselitistas fanáticos, não para Cristo, mas para si mesmos. Os adeptos catequizados tornam-se semelhantes aos catequizadores. Olha o verso 15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Vocês atravessam os mares, viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Meu Deus, que palavra forte! Eles conduzem as pessoas ao inferno ao invés de à eternidade. Porque são pessoas, né, são vazios de Deus, não trazem nada da essência divina, desviam as pessoas do verdadeiro caminho para o inferno. Meu Deus, são filhos do inferno, aliciando incautos e influenciáveis para o rol dos iludidos, porque as pessoas, elas se iludem com um bom discurso, né, com uma boa oratória. Perdão, irmãos, mas é muita verdade nisto aqui. Alguns discurseiros, alguns pregadores estão lá em cima, no altar, falando bonito, bem vestidos e com um carisma muito grande, travestido de uma unção que é inexistente, roubando de Deus toda a glória. E quando são facilmente descobertos, quantas pessoas não vão se desviando do verdadeiro caminho por causa do escândalo deste hipócrita? E aí você vai me dizer, irmã Denise, mas as pessoas se desviam porque elas querem, porque a Bíblia manda olhar para Jesus, o verdadeiro autor e consumador da fé. Sim, querido. Eu estou falando dos neófitos, dos novos, né? Daqueles que começam a ser catequizados pelas grandes pregações desses homens. Incautos ainda são porque eles não conhecem a palavra ainda. Então eles vão no discurso dessas pessoas. E quando a verdade chega, né, quando descobrem que são ladrões de bens, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, será o próximo tópico, quando mostram que estão, na verdade, interessados nos bens das pessoas, então eles começam a se sentir traídos e angustiados, né? Eles vão se afastar. E vão ficar com a ideia de que todo o evangelho verdadeiro se traduz por aquele hipócrita. E não vão mais querer saber da verdadeira palavra. É nisto, é com isto que devemos verdadeiramente nos preocupar. Outro male é a santificação com a arrecadação. Os hipócritas preocupam-se não com o altar, mas com o ouro e a oferta sobre ele. São religiosos voltados para Mamon, não para Cristo. Olha o verso 16. Ai de vós, guias cegos, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto? Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Meu Deus. O autor diz assim: o interesse deles está no que a igreja rende, na fidelidade das contribuições, na generosidade dos prosélitos, a santificação se medindo com a arrecadação. A gente está vendo muito isso aí, queridos. Você vai aí na televisão, aquelas grandes concentrações, né, desses grandes pregadores, eu não vou dizer o nome por questões éticas, templos luxuosos, grandes, muitos obreiros. Na hora da oferta é aquela petição, é aquela
Meu Deus. E as pessoas dão chave do carro, dão chave da casa, assinam cheques, levam um cartão de crédito, dão tudo de si mesmos, à espera de um milagre, né, em troca, fazendo barganha com Deus. Muitas dessas pessoas até recebem o benefício, porque elas estão com fé. Elas estão com fé no coração e Deus olha, né, por misericórdia, olha o coração dessas pessoas. Mas esses pastores, eles vão dar contas a Deus, eles vão prestar contas diante de Deus, porque eles estão levando em conta, né, a questão financeira da contribuição, relacionando-a, né, com a santificação da igreja. Eles vão pagar um preço muito caro por isso, muito caro. Um outro mal é que eles são guias cegos. São formalistas e exibem o formalismo como meio de influência, ostentando piedade que não possuem. Os fariseus davam o dízimo das mínimas coisas, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. Daí eu pergunto, de que adianta você ser um dizimista se você não é misericordioso, se você não pratica a justiça, se você não tem fé, se você não ama seu irmão? Para que o teu dízimo? Deus está vendo tudo isto. Tudo isto. Por isso Jesus os classificou de guias cegos que coavam mosquitos, mas engoliam camelo. Está no verso 24. O verso 23 diz assim: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês dão a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce, do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos uns com os outros, de serem bondosos e os de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês deviam fazer sem deixar de lado as outras. Então, queridos, Deus está, né, Jesus Cristo nesta passagem está perguntando: que adianta você dar dízimo? De que adianta você dar a tua oferta? Se você não ama teu irmão, se você não usa de misericórdia para com teu irmão, se você julga seu irmão, se você só está interessado no ouro e na prata, meu Deus. Sepulcros caiados. Cuidam bem da visibilidade, do rótulo, da expressividade, do convencimento e se descuidam do conteúdo, do íntimo, do fato interno, da veracidade da semente, do templo do Espírito Santo que produz a liturgia, dos atos verdadeiros e do culto sincero. Gente, Cristo comparou os hipócritas do farisaísmo com túmulos caiados, belos por fora, imundos por dentro. Olha o que diz o verso 25. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de coisas que vocês não conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro e a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e de pecado. Gente, que palavra forte, isso é Jesus Cristo falando. Bonitos por fora, vazios por dentro, podres por dentro, sujos por dentro, cheios de mentira e de pecado. Veja, tudo que fazem são para ser notados e aplaudidos, vistos e aplaudidos. Que Deus nos livre desse comportamento. Ficamos muito preocupados com o estereótipo, né? Com a nossa aparência diante dos outros, com aquilo que as pessoas vão falar de nós. Queremos estar bem vestidos, falar bem, né, gente? Belos discursos, boa voz, belos hinos, belas pregações. Mas por dentro, o que nós temos? Qual é a nossa essência? Estamos sempre aos pés do Senhor, suplicando dele o seu amor e a sua misericórdia, nos humilhando diante de Deus, para que ele, a seu tempo, nos exalte. E não buscando exaltação o tempo todo.
egoístas, olhando somente para nós mesmos. Orações inúteis. Presta atenção. Possuem piedade pública. Publicamente são piedosos. Ostentam, né? Alardeiam isso. Eu oro 3 vezes por dia. Mas irrita pela fé pessoal e consagração. A oração deles é bem elaborada e repetitiva, porém não é endereçada a Deus. Se destina apenas aos espectadores. Sabe aquelas orações feitas de púlpito, de altar, com palavras bem requintadas, vocabulário chique, que não passa do teto, porque nem Deus consegue ouvir e atender, mas são para mostrar para as pessoas que a gente sabe orar, sabe falar bem. Orações inúteis. Era o que ele fez, né? Era o que o hipócrita fez lá diante do templo, o tal fariseu. Senhor, não sou como os demais. Quem somos nós para orar desse jeito? Por que eu vou chegar diante de Deus para falar com Ele, me lembrando de que eu sou melhor do que o outro que está do meu lado? Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos nada. Nós somos nada. A Bíblia diz: achegai-vos a mim. Se nós nos achegarmos a Deus, seremos aperfeiçoados por Ele. Se nós nos voltarmos para Deus, seremos transformados por Ele. A Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz que Ele em nós é a esperança da glória de Deus. Cristo em nós. Sem Cristo nada somos. Nós precisamos ser renovados pela palavra todas as manhãs, não nos conformando com este mundo, com essas ações que nos afastam de Deus, que saia de nós todo orgulho, que saia de nós toda hipocrisia. Nós não queremos representações, nós precisamos ser nós mesmos. Esse teatro, essa encenação, ela tem que acabar dentro das igrejas, tem que acabar. Porque Deus nos vê. A gente engana as pessoas que estão nos ouvindo, mas a Deus a gente não engana. Meu Pai. Por último, a hipocrisia. Amor hipócrita. Paulo ensina que o amor seja sem hipocrisia. Leia Romanos 12, verso 9. Fingimento no amor é a mais dolorosa falsidade e a mais cruel das ingratidões. Ah, Jesus, é a pior coisa que tem você pensar que está sendo amado por uma pessoa hipócrita que não tem amor nenhum por você. Por isso vem aí as traições, a ingratidão. Quantas pessoas são tão ingratas? Traem com facilidade. Discursavam que amavam e na verdade não tinha nada de amor. Agora vamos falar sobre o orgulho, né? Falamos sobre a hipocrisia, vamos falar agora sobre o orgulho religioso. O orgulho em si mesmo já é desagregador da personalidade e perverso ao semelhante. O religioso pior se faz. Jesus propôs a parábola do fariseu e do publicano, que a gente leu logo no início, para ressaltar o perigo da autoconfiança em matéria de fé, da soberba farisaica e também a necessidade do arrependimento sincero dos que realmente se prostram humildes aos pés do Redentor. O quadro pinta a situação dos que confiam em si mesmo porque se consideram justos e desprezam os outros. Como que pode isso, gente? O egoísmo, né? O orgulho, ele caracteriza um comportamento tão egocêntrico, de chegar a ponto, né, de você se considerar melhor do que o outro que está do seu lado. Meu Deus, como que a gente pode ser assim? Eu sou melhor do que fulano. Quem somos nós, irmãos? Para onde nós vamos quando morrermos? Todos iremos. Todos iremos. Todos nos transformaremos em nada, em ossos, em cinzas, porque a nossa natureza é igual. Diante de Deus também somos iguais. Não tem por que a gente se sentir superior aos demais. Toda a palavra que você lê, principalmente, é sobre isso.
Paulo nos orientando que consideremos os outros superiores a nós mesmos. É aí que está o segredo de um bom relacionamento, de uma boa convivência. Considerar que as pessoas, elas são superiores a nós, mesmo que lá no nosso íntimo a gente saiba que a gente reúne algumas qualidades, algumas características que aquele irmão não tenha, mas isto é algo entre nós e Deus. A gente não precisa sair proclamando, a gente não precisa ficar buscando esse reconhecimento dos outros. Somente Deus nos olha e nos contempla e vê as nossas obras e as nossas características, e Ele vê quem somos de fato, sem maquiagem, trancados no nosso quarto, sem nenhuma maquiagem. O que somos, somos, e Deus nos vê. Aleluia! O fariseu exibia uma religiosidade pública ostentativa. Comprazia-se em orar em pé nas sinagogas para ser visto, notado e admirado. Ele ficava em pé, todo pomposo, né? Para que ele pudesse ser visto, admirado pelos leigos, pelos pobres, pelos incautos. Trazia rotuladas nas vestes, no semblante, na retórica, consagração e santidade inexistente. Que consagração? Que santidade nenhuma. O externalismo falacioso, hipócrita de sua religião de direito encobria um ateísmo. Não tinha nada de Deus ali. Não tinha nada de Deus. Deus não está nisso. Deus está longe, muito longe disso. O fariseu da parábola não se humilhava, expondo o real estado da sua alma, de como ele realmente estava. Ele não falava diante de Deus, ele não abria a boca para confessar a Deus a sua miserabilidade, não reconhecia que ele não era nada. Pelo contrário, sua postura era de um arrogante, pretensioso líder religioso, um superestimador do seu próprio ego, enganosamente bem-aventurado, se considerando, né? Enganosamente bem-aventurado. Orgulhoso também, expunha em oração vazia de honestidade suas virtudes espirituais, autojustificativas, contando com as certas recompensas dos céus. Misericórdia. Deus, porém, não mercantiliza a sua graça, não corrompe o seu perdão, não contempla os beneplácitos divinos, as aparências. Deus não tem conivência com esse tipo de comportamento. Ele não coaduna com isso, ele não concorda, ele não é cúmplice disso. Isso está muito longe de Deus. Por isso, Jesus estava dizendo que as orações não subiam, não passava ali do teto. Ele nem estava aí. É como se Jesus dissesse: olha só, sai de mim, nem te conheço, nem sei quem é você. Porque Jesus olha para o ser humano, ele vê direto o coração. Meu Deus. Os que vestem-se com seus próprios méritos, supostos ou verdadeiros, se isolam de Deus e dos irmãos e terminam-se por agravar e até eliminar as relações com Cristo, o verdadeiro caminho para a salvação. Eu não posso me vestir eu mesma, né? Eu mesma, dos meus próprios méritos. Dizer para Deus: Senhor, sou graduada em filosofia, estou fazendo pedagogia, futuramente serei... Que isso, irmão? Isso tudo é lixo. Isso tudo é nada. Sabe? Quando nós formos abrir a boca para falar, o que está para sair já é conhecido de Deus. Ele já sabe. Ele te conhece, ele sabe tudo a teu respeito. Então é mais fácil você dizer para Deus aquilo que realmente você está sentindo ou passando naquele momento, confessar a Deus as suas misérias. Você não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada. O orgulho só nos afasta de Deus. Meu Pai, esse fariseu, no seu entendimento ufânico,
O que é o ufanismo, né? É uma pessoa que se elogia de forma exagerada. Ele mesmo se elogia. Ele se julga melhor do que o publicano, a quem Deus não podia perdoar, pois se tratava de um renegado sujo, irremedível, nem ainda como este publicano. Veja, ele se considerando melhor do que o publicano, sendo que para Jesus, naquele momento, ele era pior do que o publicano. Muito pior. O fariseu, à vista do povo, apresentava-se como um virtuoso moral, espiritual. Ele jejuava 3 vezes por semana, o que era um sacrifício imenso. Orava costumeiramente, como faziam os fariseus, às 9, ao meio-dia e às 3 da tarde. Dava meticulosamente o dízimo. Era uma pessoa inatacável em ambas as dimensões da vida religiosa e secular. Contudo, ele não estava salvo. É mesmo, Denise? Não estava salvo. Porque se comportava com o objetivo de merecer o reino de Deus. Olha, eu mereço o céu. Sabe por que eu mereço o céu? Porque eu oro 3 vezes ao dia, porque eu dou o dízimo, né? 10% de tudo que eu ganho. Porque Jesus, a gente não faz nada para merecer o céu, não. Pelo contrário, irmãs, nós não merecemos o céu. As nossas obras para merecer o céu são mortas. Jesus abriu as portas do céu para mim, para você, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Ele olhou para nós e nos amou e teve misericórdia de nós, porque nós, na verdade, não merecíamos nada. Somos pecadores por natureza. Então por que eu vou dizer para Deus, olha Deus, eu sou dizimista, Deus, eu oro, eu vivo em oração, Deus, eu faço caridade para as pessoas, por isso eu mereço o céu. Misericórdia, sai para lá. Nada disso faz a gente merecer o céu. Nada disso. Essas coisas são obrigações de todo aquele que serve, que ama a Deus. São nossos deveres enquanto cristãos. Meu Pai não passava para Jesus, ele, o hipócrita, o orgulhoso, de um presunçoso. O publicano, esse nada tinha a alegar a seu favor. Ele não via nele mesmo nenhuma virtude. Presta atenção no publicano. Mas tudo a confessar contritamente. Contava apenas com a infinita misericórdia de Deus. Não ousava nem levantar os olhos. Batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Por que essa oração agradou tanto a Deus? O original é mais enfático. Eu sou um pecador. Não se comparava para consolação ou justificação com outros piores do que ele. Ele entrou no quarto interior do seu ser, fechou a porta, isolou-se do mundo e de suas vaidades, estabeleceu o mais íntimo e o mais profundo colóquio com seu Salvador. Por isso ele foi ouvido e atendido. A coisa mais importante, que agrada tanto ao nosso Deus, é nós fazermos um exame de quem verdadeiramente somos. Eu tenho dito, né, que ultimamente, nesses últimos tempos, a minha maior preocupação, queridos, é buscar descobrir quem eu sou no reino de Deus. É desenvolver a minha identidade espiritual em Jesus Cristo. Eu quero ser o que Jesus estabeleceu para eu ser. Aleluia. Eu quero ser o que Deus quer que eu seja. E se isso implica renunciar o meu próprio ser, a minha própria vontade, me desapegar de mim mesma, então que seja.
renunciar aquilo que eu a vida inteira achei que seria, que eu renuncie, que eu deixe isso de lado. Mas o mais importante é descobrir os desejos, os sonhos de Deus para a minha vida, cumprir os seus propósitos, fazer a vontade de Deus. Naquele momento, o publicano estava dizendo para ele, para Jesus, olha só, tenha misericórdia de mim, porque eu estou cansado de ser esse pecador que sou, que rouba as pessoas, que eu não tenho razão para viver, para continuar sendo quem eu sou, eu quero mudar de vida. Ele estava pedindo, implorando a misericórdia de Deus para ele se tornar outra pessoa pela misericórdia de Deus. A santidade sem humildade e sem amor não é possível, irmãos. O fariseu praticava atos morais e religiosos corretos, mas com o espírito exaltado, com autossuficiência, com vaidade. Então não adianta. Você pode ser como o publicano, suplicar a misericórdia de Deus, perdão para os seus pecados e se tornar dizimista, orar 3 vezes ao dia, fazer caridade, aí sim. Mas se você não tiver seu coração quebrantado, humilhado, dependente de Deus, não adianta você orar 3 vezes ao dia, fazer grandes discursos, entregar seu dízimo, fazer caridade. Isso tudo é lixo, não vale nada. Porque Deus quer o teu coração íntegro, dependente dele. Não sirva a Deus com todas as suas questões, impondo-as a Deus. Não diga para Deus o que você é, que você gostaria que servisse, de bônus para Deus. Porque na verdade você não é nada. Nós não somos nada. Ele aguardava reconhecimento como resposta lógica, natural dos seus alegados valores. Vivia na expectativa de uma salvação que viria como prêmio às suas boas obras preciosas, piedosas e morais. Veja, eu fico esperando o tempo todo na igreja que os líderes me elogiem, reconheçam o meu trabalho, citem meu nome, falem do meu currículo, o que eu sou, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Fico buscando reconhecimento para ser colocada nas melhores atividades da igreja, nos púlpitos, no altar, como se estivesse no porteiro ou diaconizando, trabalhando em prol dos outros, como se isso fosse de menor importância, como se só importasse ficar com o microfone na mão para discursar e ficar triste e chateado porque o pastor não chama, porque o pastor não elogia, porque o pastor não reconhece. Eu escutei o pastor Tiago Brunet, se eu não estou enganada, numa de suas palestras dizer que a gente não pode buscar aquilo que a gente não conquistou. Isso é muito forte. Eu só posso buscar aquilo que eu realmente já conquistei. Se eu não sou nada daquilo que eu estou discursando, que eu estou falando, que eu estou pregando, por que eu vou buscar? Eu preciso conquistar uma vida santa, séria, comprometida com Deus, através da oração, do jejum, da consagração, da leitura da palavra. Eu preciso conquistar isso, esses créditos diante do Senhor. E quando eu estiver me sentindo nesta postura, certamente estarei humilhada. Porque quanto mais eu buscar, quanto mais eu orar, quanto mais eu ler a Bíblia, menos me sentirei, menos orgulhosa, menos hipócrita, mais dependente de Deus. Então, irmã Denise, o que você está querendo dizer? Que o hipócrita e o fariseu são vazios da palavra? Exatamente. É isso que eu quero dizer. Porque quando você tem a palavra de Deus
plantada no seu coração, quando você busca lê-la na interpretação real do que aquilo está dizendo, permitindo que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, você vai dizer como Paulo, que eu diminua e que o Senhor cresça mais. A gente vai se diminuir cada vez mais e o Senhor vai crescer em nós. Então, o hipócrita e o orgulhoso estão sem a palavra, precisam ler e viver aquilo que estão lendo, que é a palavra, para serem transformados, em nome de Jesus. A Bíblia ensina que o orgulho engana o coração. Veja, Jeremias, isso é muito forte, meu Deus. Jeremias 49, verso 16. O seu orgulho o enganou. Não pense que alguém tem medo de você. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto da montanha. Mas embora more tão alto como a águia, o Senhor o derrubará. Eu, o Senhor, o disse. Então veja bem, o orgulho engana o coração. Endurece a mente. Vamos para Daniel. Daniel 5, 20. O orgulho endurece a mente, mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso, tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Rei Nabucodonosor. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal. Morava com jumentos selvagens, comia capim, como os bois, dormia ao ar livre, ficando molhado pelo sereno. E isso ficou até que ele reconheceu o Deus Altíssimo dominando todos os reinos do mundo. Rei Nabucodonosor. Ele simplesmente caiu a viver como um animal, diz a Bíblia. Acabei de ler. Também traz contendas. O orgulho traz contendas. Você pode ver isso em Provérbios 13, 10. Eita, Jesus, como Jesus está falando, né? O orgulho só traz brigas. É muito mais sábio pedir conselhos. A gente acha que sabe tudo, não é verdade? Mas é sempre bom ouvir. Aquele que busca a sabedoria dos altos céus está sempre reconhecendo que nada sabe. E aí eu concordo com Sócrates, né? Eu só sei que eu nada sei. E Sócrates sabia muito. Mas quanto mais ele buscava, quanto mais livros lia, quanto mais conhecimento buscava, mais ele reconhecia que nada ele sabia. Porque a verdadeira sabedoria, ela faz exatamente isso conosco. Sempre reconhecemos que nada somos. O orgulho cinge como um colar e leva os homens à destruição. A regeneração, porém, mata esse orgulho. Ressalta a humildade, cria a igualdade entre os irmãos e estabelece a comunhão com Deus. Então, irmã Denise, está dizendo aí que a regeneração é o que falta na vida do orgulhoso e do hipócrita? Exatamente. O orgulho e a hipocrisia são atributos de um não regenerado. É isso. Se você se tornou um salvo em Cristo, passou pelo processo da regeneração, o orgulho e a hipocrisia não tem lugar na sua vida. Não, não tem. A hipocrisia tem sido o câncer da igreja. Adoece o organismo, debilita-o, compromete a fraternidade, sua espiritualidade, sua unidade, sua sanidade. Quando em uma comunidade os hipócritas superam os sinceros e pela superação tomam-lhe a liderança democraticamente, seu óbito será inevitável. Os verdadeiros cristãos vão morrendo aos poucos com uma doença chamada hipocrisia e orgulho. Porque os orgulhosos e os hipócritas, eles magoam com as palavras, eles destroem.
porque eles pregam aquilo que eles não vivem, uma santidade que eles nem conhecem. O hipócrita é como parasita sem hospedeiro, não sobrevive. É sobre os regenerados que se projetam. Aleluia. Ai da igreja dominada por hipócritas. Papai do céu vai repreender o espírito de hipocrisia das nossas igrejas. Eles não vão durar para sempre, porque tudo será revelado. Aos poucos, o Senhor vai mostrando tudo o que precisa ser tirado, tudo o que precisa ser arrancado das nossas vidas. Amém? Como que nós vencemos a hipocrisia, amados? Pela palavra, pela oração. Como você se sente espiritualmente superior a algum irmão na igreja? Reflita sobre isso. Se você se sente melhor do que o seu irmão, você precisa refletir sobre as palavras de Paulo. Considere os outros superiores a si mesmo. Então você está em desacordo com a palavra. Nunca você pode se sentir melhor do que o seu irmão. Qual a relação entre a hipocrisia e o orgulho religioso? Ambos destroem, corrompem a igreja, o corpo de Cristo. Pense sobre esta palavra. Nós vamos encerrar com um hino bastante interessante, que fala: quero descer, eu quero descer. Senhor, quebra meu orgulho. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Vamos cantar? Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Oh Deus, nos faça mergulhar, Senhor. E o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu querer.
Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Veja, às vezes a gente pensa, usando aqui a história de Naamã, que basta um mergulho nas águas do rio para que o meu orgulho se vá. Basta uma oração, um jejum, um momento de consagração e aquele orgulho vai sair de mim. Veja, nada disso. Você faz isto na segunda, tem que fazer na terça, tem que fazer na quarta, tem que mergulhar na quinta, tem que mergulhar na sexta, no sábado, no domingo. Resumindo, queridos, todos os dias nós temos que nos mergulhar. Por isto, o Senhor ordenou que Naamã fizesse isso 7 vezes, para mostrar para nós que são todos os dias que devemos nos posicionar, mergulhar nas águas da humildade, da oração, da consagração, para que Deus de fato molde as nossas vidas, para que de fato Ele converta o nosso coração todos os dias. Mergulha Naamã segunda, mergulha Naamã terça, mergulha quarta, mergulha quinta, mergulha sexta, mergulha sábado. Tô cansado, Senhor, de mergulhar. Mergulha de novo, mergulha todo dia. Todos os dias nós temos que nos mergulhar nas águas do rio de Deus, do seu Espírito Santo, para que Ele nos molde, para que Ele vá tirando de nós tudo aquilo que Ele não se agrada. Há poder no nome de Jesus. Pai, com seu amor e bondade, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, para que o Senhor de fato comece a purificar nossas mentes e corações. E vá, Senhor, retirando de nós tudo aquilo que não te agrada. É pelo poder, pela presença do Teu Espírito Santo que em nós habita, Senhor, que nós vamos sendo transformados e regenerados. E o orgulho, a soberba, a hipocrisia, Senhor, vai saindo de nós, vai tirando de nós. Essas características não se assemelham com aquele que teme ao Senhor. Pelo contrário, Pai, nós precisamos nos humilhar, dizer para o Senhor que nada somos e reconhecer, Senhor, a Tua grandeza em nós e que tudo aquilo que fazemos pela Tua obra, que seja lindo, perfeito, maravilhoso, não vem de nós, vem do Senhor. Todas essas virtudes, Pai, opera em nós o Teu querer, a Tua graça, a Tua presença, a Tua bondade. Faz em nós, ó Deus, a Tua vontade, Senhor. Visita os Teus filhos que estão aí atrás dessa tela, nos seus lares. Que esta palavra, Senhor, possa ter trago grande reflexão e que sejamos verdadeiramente moldados, porque foi o Senhor mesmo, ó Deus, no livro de Mateus 23, que chama a atenção dos hipócritas. Ai dos mestres e daqueles que ensinam, são verdadeiros hipócritas, porque pregam aquilo que não fazem, ensinam aquilo que não fazem. Os corações estão distantes de mim, é o que o Senhor Jesus disse na Tua palavra. E nós não queremos, Pai, que o Seu olhar se desvie de nós, mas queremos a Tua misericórdia, queremos o Teu amor, queremos a Tua graça, queremos a Tua sabedoria. Queremos que o Senhor cresça em nós e que diminuamos, Pai. E como Paulo, sejamos, ó Deus, inferiores aos nossos irmãos, considerando-os superiores a nós. Nos ensina, nos molde, faça em nós o Teu querer, a Tua vontade. Eu louvo e engrandeço o Teu nome, Paizinho, nesta noite, agradecendo ao Senhor a Tua palavra que opera em nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que o Senhor Jesus Cristo possa ter, de fato, falado aí ao teu coração, operado aí na tua vida,
que você possa de fato entender, aleluia, que Jesus Cristo é mais importante na tua vida do que o teu currículo, do que as tuas obras, do que tudo aquilo que você faz, que você acha que justifica quem você é. Busque ser quem Deus quer que você seja. Isso sim é mais importante. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, seja justificado diante de Deus. Amém? Fica na paz do Senhor. Um abraço a todos. Deus abençoe.